Mas pastor Marcos, para muitas igrejas o pecado deixou de ser um problema do ser humano, né? A pregação delas, quando existe, foca no amor e na salvação de Jesus. Isso é correto? Afinal, o que é o pecado? Já que o mal é tão genérico e subjetivo. Hoje falar em pecado é esvaziar a igreja, né? Existe um entendimento de que é um discurso antiquado, um discurso atrasado, ou pior, um discurso legalista. Mas, você quer que eu seja sincero? Aquele que omite a realidade do pecado, ele faz um discurso que transgride a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus. O pastor deixou bem claro aí, o pecado é o grande problema da humanidade, queridos. Segundo a Bíblia, nós podemos até inventar desculpas, podemos até florear o discurso, podemos até mudar o termo, mas a Bíblia, ela fala em pecado. A Bíblia, ela fala exatamente essa palavra. Tanto é que quando você pega, por exemplo, Romanos, o apóstolo Paulo chega a nos dizer ali no capítulo 6 e no verso 23 que o salário do pecado é a morte. Então veja, quando Deus criou este mundo, Ele não criou para ter nenhum tipo de violência, nenhum tipo de mal, nenhum tipo de destruição, não criou para que houvesse doença, não criou para que tivesse neste mundo a morte. Tudo isto entra no mundo após o pecado, após Adão e Eva terem permitido a entrada do pecado. Aí alguém pode até dizer, então a culpa foi de Adão e Eva e não minha. Só que aqui em Romanos 3, 23, Paulo ele vai nos dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque desde o tempo de Moisés, o homem percebeu que não há como ter vida e vida eterna sem Deus. É um grande equívoco achar que você vai conseguir uma bênção genuína se você estiver separado de Deus. Então, separado de Deus, você não tem como ser abençoado, querido, querida. Você precisa estar com Deus. É tal ponto a importância de estar com Deus, é tão forte isso, que Moisés, que estava ali num monte que expelia fogo, que tremia, que tinha raios, que tinha nuvens escuras, era assustador. Imagine-se, na cratera de um vulcão ativo em erupção, era o que Moisés estava passando ali praticamente. Era assustador, assustador, assustador. Mas Moisés falou assim, olha, se tu, Senhor, não fores conosco, não nos tires daqui, não me tire daqui, eu quero ficar aqui, porque ficar aqui contigo é melhor do que ir para a terra de promessas e lá herdar alguma coisa. Então Moisés percebeu que não havia uma vida satisfatória, não havia a vida eterna, não havia bênção genuína longe de Deus. Então ele descobriu que era preciso estar com Deus. Quando a palavra de Deus, ela nos fala que todos pecaram, ela não limita a entrada do pecado a Adão e Eva, mas estende a todo ser humano. E olha, quer seja judeu, quer seja gentil, como nós, todos pecaram, queridos. E o pecado é o grande mal do mundo. É a partir do pecado que acontecem todas as destruições. É a partir do pecado que entra a doença, que entra o espinho na planta, que entra as presas afiadas para os animais matarem uns aos outros. É a partir do pecado que entra a exploração e destruição do nosso mundo. É a partir do pecado, queridos, que entra a morte.
O salário do pecado é a morte, inevitável isto. Agora, o que é o pecado? Aí é outra questão, mas uma questão necessária e oportuna de ser respondida. Por quê? Porque normalmente as igrejas que têm preferido um discurso mais paz e amor, um discurso mais Deus vai te fazer prosperar, um discurso mais Jesus te ama, Deus é bom, essas igrejas, sabe, que querem, que barateiam a graça e barateiam a salvação, essas igrejas, elas tentam recorrer ao hebraico e ao grego para achar a definição do pecado e criar um verniz de cultura. Isso eu chamo de verniz de cultura, porque na verdade não é algo profundo. É apenas para dizer, nós sabemos. Porque a palavra pecado, tanto no hebraico quanto no grego, ela tem o mesmo significado. E basicamente significa errar o caminho, ou errar o alvo. Tá? Apenas isso, errar o alvo, errar o caminho. Mas qual o caminho? Para entender, nós podemos ir nas palavras do Senhor Jesus, no discurso do monte, ou no sermão do monte, em que ele fala, estreito é o caminho, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, mas larga é a porta e o caminho é amplo daquele que conduz à perdição. Quando nós nos aprofundamos, nós percebemos que se trata de dois estilos de vida, dois estilos de se viver, um em obediência a Deus e o outro em desobediência a Deus. João, e aí, queridos, nós temos que entender que a definição de pecado não é o que nós achamos. Apesar do significado ser genérico, né? A definição de pecado não é fazer coisas erradas, não é fazer o mal, não é transgredir a vontade de Deus se eu não sei o que é a vontade de Deus. Quem nos dá a definição de pecado é a Bíblia. Tá? A Bíblia vai nos dizer o que é o pecado. E nós podemos encontrar isto lá na primeira carta de João, no capítulo 3 e verso 4. 1 João 3 e 4, que vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, João, ele nos explica, um pouco mais à frente, no capítulo 5 dessa primeira epístola, outra questão, né? Será que, se nós temos fé, isso nos desobriga de guardar mandamentos, de guardar a lei de Deus? Entenda, a lei é um sinônimo para os mandamentos de Deus. Lei é um sinônimo para os mandamentos morais, para aqueles que representam o próprio caráter de Deus. Os 10 mandamentos lá de Êxodo e todos aqueles correlatos a eles. E no capítulo 5, verso 4, aliás, no capítulo 5, verso 2, ele fala assim: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Então, queridos, mas pastor, você está falando que tem que guardar? Tem que guardar. Você está falando que o pecado é o mal do mundo? É o mal do mundo. Em momento nenhum, lá em Romanos, Paulo, ele vai falar que por estarmos num novo tempo, por estarmos agora numa época em que podemos usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, Paulo, em momento nenhum, ele fala que não existe mais pecado. Ele afirma: o pecado está aí e nós não podemos andar em pecado. Ele é taxativo. João é taxativo. Você tem que obedecer os mandamentos. Por quê? Porque o pecado é justamente a desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Você precisa obedecer. Então, irmãos, isso prova que o pecado está em vigor
tá? Por quê? Porque a lei de Deus, a lei moral de Deus não foi abolida. Ela continua plena. Veja, se a lei tivesse sido abolida, Maurício, e todos aqueles que estão conosco, pastor Misael, demais irmãos, olha, se a lei foi abolida, então não era necessário, sabe, nós nos preocuparmos. Porque uma vez que a lei foi abolida, não existe mais pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. A lei abolida, você vai transgredir o quê? Se a lei foi abolida, não tem mais pecado. Então, para que se preocupar, né, com isto? E se não tem mais pecado, não devia ter mais morte. Por que nós continuamos morrendo? O salário do pecado é a morte. Então você morre porque você pratica o pecado, ponto. Então, meus amados, veja como é incoerente essa ideia de que o pecado foi abolido, de que não existe mais pecado, ou que isso não é mais problema. Esse é o grande problema. A palavra de Deus nos diz claramente, olha, Deus envia o seu Filho Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queridos, ele não acaba com o que é o pecado. O pecado continua existindo pela Bíblia, o pecado continuará existindo até depois do retorno dele, até no governo milenar, o pecado continuará existindo. Então, Jesus, ele, na verdade, ele vence o pecado, ele tira o pecado do mundo, não acabando com a existência do pecado, mas sim nos dando poder para vencer o pecado. E o poder para vencer o pecado é o quê? Primeiro, perdão por meio da fé e por meio da graça dele. E segundo, o poder para obedecer a palavra dele. Então, isso que nós temos que entender. Segundo a Bíblia, esta é a grande questão no nosso mundo. Sabe, eu não vou falar para você, é simplesmente a exploração econômica e social, é a destruição da natureza, ou então é eu fazer o mal contra o meu próximo, é eu não orar, ou então eu não congregar. Queridos, quem define o que é pecado não é o discurso moderno da igreja. Quem define o que é pecado é a Escritura, está escrito, tá? Êxodo, capítulo 20, vai falar os 10 mandamentos. Entre eles, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso não foi abolido. Não há um versículo nas Escrituras que provem que o sábado do 7º dia tenha sido abolido. Um versículo. Existem textos que nos mostram que descansos anuais, eles perderam a sua eficácia porque Cristo já os cumpriu. Mas o sábado do 7º dia, o sábado do descanso da criação, não existe um texto bíblico que foi abolido. Não foi abolido. Ele continua em pleno vigor, queridos. Em pleno vigor. Então, se você transgredir o sábado, se você não, neste dia, não consagrar para adorar a Deus, você está em pecado. Desculpa falar isso para você que não guarda os mandamentos de Deus, mas é a verdade. Nós não podemos fazer como as igrejas, dourar a pílula, porque ainda que você ganhe prosperidade material neste mundo, quando chegar o importante, que é a hora do vamos ver, a hora da salvação, já que esta vida aqui é como uma gota num oceano comparado à eternidade que Deus tem para nós, quando chegar o que é importante, você vai se decepcionar. Você não vai receber o que você devia ter recebido, porque o propósito de Deus é você vencer o pecado e o poder do pecado, que é a morte, e isso só se obtém pela fé, pelo perdão de Jesus e pela transformação de vida para vencer o pecado. Não tem outro jeito. Fé, graça, perdão, tudo isto nos exige que nós abandonemos o pecado. E Paulo, lá em Romanos, mais uma vez, ele vai nos confirmar isto. O pastor Misael chegou a citar este texto, que está ali no capítulo 6 de Romanos. Verso 15, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum.
De modo nenhum podemos pecar. Paulo responde: de modo nenhum podemos pecar.